O Pensamento, de Michel Foucault, 1926 a 1984. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. França, grande pensador contemporâneo, no início do seu trabalho acadêmico foi identificado com o método estruturalista, muito bem elaborado. Posteriormente desenvolveu sua própria etimologia, sendo portanto muito original. Nasceu em Poitiers, interior da França, professor no Collège de France em 1970, entre outras universidades na Europa. Formulou uma análise importante com o propósito da defesa da teoria epistemológica em referência ao desenvolvimento das ciências humanas, proporcionando desse modo papel preponderante no desempenho da cultura contemporânea. Desenvolveu grande crítica contra a ideia do sujeito tradicional, seu fundamento principal ao conceito de episteme, correspondente à rede de significados na formulação do discurso. Propõe que a fala tenha diversas interpretações. Isso significa múltiplos entendimentos ideológicos. A respeito de seu método do entendimento arqueológico, a natureza do saber, a compreensão do fundamento, essencialmente uma leitura crítica do discurso, levando em defesa específica a qualquer categoria de análise, estabelecendo proposições relacionadas ao saber da linguagem, como de fato poderá ser entendido o sujeito, as palavras, as coisas, uma arqueologia da compreensão das ciências humanas, sobretudo a noção construída do sujeito e as ideias das ciências do espírito, o que de certo modo origina-se em referência ao fundamento numa perspectiva cultural, sendo também a mesma uma invenção construída. A cultura não é um fato fenomenológico acabado como um fenômeno em si, sendo de certa maneira um objeto a priori em elaboração. No sentido da interpretação pode estar correta ou não. O mundo é repleto de significações, mas as mesmas poderão não representar as verdades em seus procedimentos acadêmicos. O homem é uma invenção da arqueologia do saber e da linguagem. Podemos dizer da produção do pensamento. Por fim, Foucault aproxima-se das categorias de Nietzsche e, nesse instante, procura desenvolver sua epistemologia científica em outra direção. Com certa influência também do marxismo, o aspecto mais crítico de seu método, um entendimento que não se realiza na exclusividade dele mesmo, mas na sua proporcionalidade cofatorial. A compreensão por aproximação é, na verdade, apenas uma relação de proporcionalidades. A construção do conceito da genealogia, que introduziu em outra fascinante obra escrita por Foucault, Vigiar e Punir. A referida para ele é naturalmente histórica e relaciona com a força do poder político, o que está profundamente articulado com a epistemologia e, de certa forma, também direcionado a uma sociedade política de classe, como o Estado organiza politicamente a sociedade civil, colocando a mesma em seu domínio. O discurso passa a ser visto nesse momento a partir do seu aspecto objetivo do mundo político, da sociedade liberal capitalista e a sua funcionalidade, a realidade econômica que faz compreensível os motivos pelos quais a sociedade é estruturada como determinado modelo produtivo político. Entretanto, para ele, a força política é vista de forma essencialmente não compreensiva, por se apresentar difusa, não identificada naturalmente apenas com o Estado.
profundamente articulada com outros fatores em relação ao estado político em todas as suas instâncias do comando da vida social e cultural. Portanto, a política é articulada, aparece em todos os lugares, de um guarda de trânsito ao presidente da República, o que se denomina de coesão, a força microfísica dela mesma, um emaranhado de instâncias contra a liberdade do homem, que se encontra jurisdição em diversas instituições. Sobre a obra Vigiar e Punir, resulta da sustentação de tal interpretação. A mudança da sociedade passa necessariamente pela modificação das microforças em relação à macroforça. Não é possível a modificação da política desconsiderando a temível relação dialética do domínio entre a hierarquização dos micropoderes ao macropoder. Com efeito, é uma junção política completa que dá sustentação, acepção à forma de Estado constituído, ou que se denomina de microfísica do poder de uma nação. A mudança institucional do Estado encontra-se nessa relação, formas as quais têm de sofrer interferências pela sociedade organizada politicamente. Não compete apenas uma revolução do ponto de vista da institucionalidade da macroforça estabelecida juridicamente. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.